Cícero, assim, esse retorno agora, imaginava-se, talvez não imaginasse um início tão positivo do Botafogo. O Botafogo está em outro patamar na tabela agora, já pensa em coisa grande. Sul-Americana, a torcida tem grande expectativa. Como é que vocês estão planejando esse retorno? Assim, é pensar no grupo de cima mesmo, no brasileiro, e ir com tudo para cima do Atlético Mineiro na Sul-Americana? Então, a gente sabe que o início do ano ali teve alguns percalços, porque esse time pegando a formação ainda, né, vários jogadores chegando, como eu já frisei em outras entrevistas. Mas agora, depois da chegada aí do Barroca aí, a gente conseguiu trilhar um caminho um pouco diferente. A gente já, pelos jogos que a gente tem feito, a gente sabe que tem que melhorar muita coisa ainda, mas já dá para pensar em coisas melhores. E a gente está vestindo uma camisa, né, cara, muito grande, né, que é a do Botafogo. E quando veste essa camisa, eu sou um cara que ao longo da minha carreira, pouco a pouco, eu aprendi a ser vitorioso desde quando eu saí de casa. E hoje, graças a Deus, eu me tornei um cara muito vitorioso, graças ao meu pensamento. E como eu continuo falando, eu cheguei aqui pensando sempre em coisas grandes. A gente sabe que não é fácil, não é uma situação fácil, até por vários fatores que às vezes um momento às vezes que o Botafogo vem passando, essa coisa de reformulação e as coisas econômicas e tudo, mas a gente está aqui para defender essas cores e sempre tem que pensar grande. Então, acho que essa paralisação aí, a gente terminar lá em cima, a gente tinha um pensamento até de conseguir um resultado positivo ainda no último jogo, infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente está aí trilhando o caminho, pouco a pouco, como eu volto a frisar de novo, a gente sabe que precisa melhorar ainda muitas coisas, se a gente quiser almejar alguma coisa na temporada, mas a equipe eu acho que está começando a pegar corpo, e aos poucos aí se fortalecendo e conseguindo fazer com que a gente pegue essa identidade de jogo para se fortalecer cada vez mais. E Cícero, assim, em relação a você, você é o artilheiro do período Barroca junto com Alex Santana. Não é novidade para você fazer gol na carreira, mas assim, você, nas últimas entrevistas, você sempre fala que gosta desses números, por exemplo, aquela questão de ser o único meia ou meio-campista no meio dos atacantes lá dos pontos. Como é que você encara essa questão da artilharia, de você estar conseguindo voltar a ser perigoso no jogo aéreo, nas finalizações? Como é que é para você? Não, até uma boa pergunta, porque assim, na minha vida, sempre quando eu entro dentro de campo, eu nunca pensei nessas coisas que eu falo assim, eu tenho que ser um artilheiro da equipe. Eu entro pensando em jogar o meu futebol, como eu sou jogador de meio campo, fazer com que a equipe consiga jogar. É lógico que um jogador não vai fazer um time, uma identidade, jogadores do meio, ajuda. Então, assim, você tendo essa liga de meio campo para tentar fazer a equipe jogar, isso que me satisfaz. Eu preocupo primeiro sempre fazer um bom jogo e que a minha equipe saia vitoriosa, claro. O gol para mim, ele é sempre consequência. Eu nunca entrei numa partida e falar, hoje eu vou fazer 3 gols, ou vou fazer 2 gols. Não, eu penso em fazer uma boa partida, mas eu sei também, dentro da sua pergunta, eu sei que dentro das minhas características, eu tenho muitos fundamentos que pode ser propício a fazer os gols, do chute, do cabeceio, né, dessa chegada na área, que quando dá, apesar que estou jogando até numa posição tá mais recuado, mas mesmo assim conseguindo fazer os gols, então assim, eu sempre me preocupo nisso, em ter um bom rendimento dentro de campo, jogar bem, o gol para mim sempre foi consequência, mas graças a Deus, durante 17, 18 anos da minha vida aí, o gol tem sido uma consequência muito boa para mim aí, espero que ele continue por muitos anos aí, se Deus quiser. E Cícero, assim, você falou, né? Você tem jogado de primeiro homem, mas na verdade o meio-campo ali flutua para. Você acha que justamente esse carrossel, esse rodízio de posições, essa troca de posições constante facilita para você poder pisar na área, para você chegar para finalizar? Esse esquema flexível também te ajuda a você atacar?
Não, então, isso tudo depende muito da situação do jogo, né? Então, tem jogo que às vezes você está ganhando, você fica um pouco mais resguardado ali, porque a gente não pode tomar o gol e tentar puxar numa transição no contra-ataque e matar um jogo. Tem jogo que às vezes você precisa, aí você já precisa arriscar um pouco mais, que nem foi a situação do CSA, a gente estava perdendo o jogo. Então, foi uma bola que eu levei, dei no Eric, a jogada acabou se construindo, eu já estava perto da área, fiquei por ali, acabou acontecendo o gol. Então depende muito da situação do jogo. Mas esse estilo que o Barroca tem tentado implementar com a gente também, de você tentar ter mais a bola do que o adversário, essas coisas facilita muito também. Porque você com a bola, você tem mais fôlego e mais força para você chegar no ataque do adversário. Agora, quando você, como aconteceu no último jogo, você não tem tanto a bola, é lógico que você já fica um pouco mais longe de você sair dali do intermediário do meio campo para você fazer o gol no campo adversário. Então, mas isso tem muito a ver com a ideia de jogo do Barroca ali, isso tem facilitado muito para vários jogadores, mas aquilo que eu continuo falando, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, se a gente quiser alguma coisa ainda. Mas pelo menos esse primeiro semestre com o Barroca a gente já deu um indício, já deu um grande passo assim, pelas ideias dele, e nesse período agora de treinamento a gente tentar encaixar melhor ainda aí para a gente fazer bons jogos. E, Cícero, em relação a essas coisas que você falam que tem que melhorar, não é só você, o próprio Barroca fala em várias coletivas. Dá para identificar mais ou menos assim alguma coisa? Oi? O checklist, ele falou, é verdade. Do checklist, tem algumas coisas que vocês possam identificar assim que seja bem claro para vocês, que vocês falam, a gente precisa melhorar nesse quesito? Não tem um quesito. Isso daí como o próprio Barroco falou, você comentando agora, ele é o treinador, ele sabe, né? Ele tem essa visão do que a gente pode melhorar, mas não tem um fator, porque a gente sabe que às vezes, de repente, final do jogo, tem que saber segurar um pouco mais o jogo, se o resultado estiver a favor, ou então, às vezes, a gente está fazendo uma partida que a gente entra todo jogo pensando em ganhar, e isso que o Barroca sempre mostrou, o protagonismo dentro de campo, mas tem jogo que a gente sabe que não vai poder ganhar, e que você com um ponto pode te fazer lá na frente uma diferença muito grande. Então, ter esse time às vezes, não só esse, mas como outras coisas, ter um time desse de você às vezes sair e levar um ponto, que às vezes você não está fazendo uma grande partida, mas aquele ponto vai ser importante na frente. Então, assim, é um dos fatores, assim, até dentro de campo, saber a hora certa também do atacar, saber a hora certa do segurar. Então, assim, tem vários quesitos que assim, a gente percebe assim, que pode melhorar. Mas isso, como eu te falei, nós somos pagos para jogar. O treinador o Barroca, ele tem demonstrado esse interesse em querer aperfeiçoar cada vez mais a equipe. Então, eu acho que o caminho é esse daí, porque nunca a gente pode achar que está bem. E sempre tem coisas a melhorar. E, Cícero, assim, não estou te botando em furada não, mas é que ele já postou foto com foguinho vindo para o Rio. Tá certo, só que o Botafogo não pode anunciar ainda que vai ter que entregar o contrato. Vou te perguntar mais de características, exames ainda, mas você jogou com o Birubiru no Fluminense. Assim, se de fato ele der tudo certo, passar nos exames, como ele já está a caminho do Rio de Janeiro, de que maneira esse jogador pode ajudar o Botafogo, assim, pelo que você conhece dele, o estilo agressivo, de velocidade, como que você acha que ele pode agregar essa equipe? Olha, se realmente isso se concretizar, que como você falou, né, também não sei como é que está o andamento, né, que a gente está mais treinando o dia a dia ali, a gente só vê alguns comentários, né, se isso realmente der certo, com certeza vai ser um grande reforço aí para a nossa equipe. Eu tive a oportunidade de estar com o Birubiru, pegando ele no Fluminense na época lá, subindo para o profissional, e quando ele entrou com a gente, ele fez muitos bons jogos, é um jogador rápido, que tem um para um, muita velocidade, então, e hoje é um jogador já um jogador mais maduro, né, que passou alguns anos aí na vida dele, com certeza vai ser um grande reforço para a gente aí, para nos ajudar, porque quanto mais você tiver jogadores qualificados dentro do grupo para acrescentar e agregar em qualidade e em números, para dar essa mais oportunidade para o treinador, quem tem a ganhar com isso é sempre o Botafogo.
Só a última. Assim, em relação a ele também, assim, você já falou de algumas características, mas qual que te chamava mais atenção? Assim, você falou do 1-1, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê pouco até no futebol, não são todos os jogadores que conseguem desenvolver isso. Qual característica você acha mais interessante do Birubiru? Não, a velocidade dele, né? A velocidade, o Birubiru é um jogador muito rápido. Pegamos lá atrás, é lógico, passou alguns anos. Eu não estou no dia a dia agora, né? Assim, com o jogador, agora que a gente vai começar a estar mais no dia a dia. Mas a movimentação dele e velocidade, isso daí sempre foi uma característica muito boa dele. E espero que ele possa chegar bem aí para nos ajudar. E o grupo também aqui é muito bom. E se isso se concretizar, a gente vai receber ele aí como o pessoal recebeu a gente também, que chegou agora aí, e outros que já chegaram, porque o ambiente ali do vestiário nosso é muito bom.